aqui e eu estou oficialmente abrindo vagas exclusivas para Python Full, um programa que visa te tornar um profissional de excelência em criação de softwares profissionais, desktop ou web. Primeiras memórias sou eu com 5 anos de idade, chorando no chuveiro, com a plena consciência de que eu também vou morrer, só que no meu caso era um pouco diferente, com quase uma certeza de que a morte é o fim. De que é óbvio que acaba tudo. E um pouco, não é tudo também, a vida espiritual passa por muito mais coisas do que só isso, mas um pouco, pelo menos do meu início e da minha entrada e da minha sustentação na fé e na vida espiritual, foi justamente uma luta contra essa intuição muito básica e muito profunda de que a morte é o fim. Depois disso não tem nada e, de fato, como é que fica o sentido da vida? E todos os sentidos que você possa nomear aqui nesse mundo se tornam meio que algo meio imaterial, meio irrelevante. Você sabe que quando eu comecei... Frente a isso agora, o problema é o seguinte. O fato da vida não fazer sentido, quer dizer, do ponto de vista humano, isso é um problema se você acredita que o mundo tem que fazer sentido, né? Talvez o universo não precise fazer sentido para isso aqui que existe dentro do nosso coração. Eu acho super importante já começar balizando a conversa por aí, que é um ponto importantíssimo, que é assim, você estava falando que a sua fé ali, o teu desejo de se aproximar de Deus da fé, é justamente pela busca de sentido. Sim, foi esse processo. E por essa questão. Né? Então, assim, mesmo que a gente sentasse aqui, debatesse, chegasse à conclusão de que moralmente, ou para a saúde da sociedade, ou para o bem do ser humano, a fé é maravilhosa, estar com Deus é melhor do que estar sem, acreditar nele vai trazer benefícios e vai levar a gente para um novo patamar. Isso ainda não diz nada a respeito da existência ou não de Deus. Isso só diz a respeito de se isso é benéfico ou não. Então, assim, eu acho importante... E a gente vai discutir nessas duas esferas, né? Porque acho que tem como discutir nas duas. Eu quero abrir, inclusive, nesse assunto aí. Porque se a gente... se a civilização acabasse agora, começasse uma outra sem ter nenhum conhecimento dessa que passou, provavelmente iria acontecer algum tipo de adoração a uma divindade. Com certeza, porque parece que é intrínseco ao ser humano buscar esse significado. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Porque a morte exige isso, é o fim. Então acaba tudo e não tem. A morte exige essa resposta. Existe uma série de autores das mais variadas áreas que argumentam justamente nesse sentido. Então você pensa em Rudolf Otto, foi um dos maiores antropólogos da religião do luteranismo alemão. Ele tem um livro chamado Sagrado, não é? Que no Sagrado ele vai argumentar que existe a religião é o mistério tremendo e fascinante, assim que ele define. De que existe um senso que parece que é natural ao ser humano de estar diante de algo que é misterioso, que a gente não consegue decifrar. Por isso que o agnosticismo, o Joel diz que parece que o agnosticismo está mais distante da religião do que o ateísmo, né? Digamos assim. Depende do tipo, exato. Tem um agnosticismo até espiritualizado também. Sim, não é muito o meu caso, embora eu tenha essa abertura. Mas a gente tem um tipo de... Parece que é intrínseco. Existe uma coisa misteriosa além da gente. A vida parece ter um tipo de significado além de nós. E isso é tremendo, isso é fascinante. Isso parece um impulso natural. Você pensa em Victor Só te interromper Frankl, uma coisa. Sim. Será que não é porque o ser humano, a gente busca um reconhecimento de padrão? A gente tenta achar padrões em tudo... E inclusive... Eu acho que é mais do que isso. Eu acho que, assim, a minha justificativa pra isso, sempre foi claro pra mim, é por um viés mais biológico mesmo de animal, né? O ser humano tem uma manifestação muito curiosa e, assim, eu sou cético e também não gosto desse endeusamento do intelecto humano, como se isso separasse a gente da cadeia animal, como um ser divino. Iluminado. Eu acho que é muito arbitrário você chegar e falar, não, o ser humano, então, ele tem a consciência, então ele é um animal fantástico e mais evoluído, né? Isso é uma coisa que não se fala em biologia, né? Então você vai a lince lá, chega sei lá quantos quilômetros... vários animais têm processos fantásticos que não a consciência. Então é meio isso. Eu acho que vem dessa visão do ser humano no centro do universo, essa supervalorização do ser humano também, isso de colocar o nosso intelecto numa posição muito privilegiada. Mas sim, é uma manifestação muito diferente no mundo, né, animal. E justamente por conta disso, num processo caótico, os seres humanos sempre vão buscar justificar tudo. É assim que o nosso processo de reconhecimento do mundo funciona. O porquê que isso acontece. E nessa jornada de fazer perguntas de porquê, a gente acaba batendo de frente com grandes questões que, na falta dessas respostas, o ser humano sofre de uma ansiedade infinita
E acaba surgindo com soluções que passam pelo místico, passam pela crendice e tal. E aí nascem os misticismos e as religiões. Pra mim, pelo menos, é meio por aí. Mas eu te interrompi, você estava numa linha... Você ia pra Isso, onde? eu ia falar de outros autores. Mas sim, esse ponto do Rolandinho é interessante porque a gente chegar a essas perguntas, antes de chegar nas conclusões, que evidencia que há algo diferente no ser humano, né? Nós, claro, não temos a habilidade de correr de uma lince, nós não temos talvez a visão de uma coruja ou a audição de um morcego, mas nós construímos a sociedade, né? Existe algo no ser humano que faz com que a consciência e a inteligência desenvolvida seja superior para o domínio da existência do que a capacidade de correr de uma lince. Superior, né? Superior no sentido de sobrevivência, de controle, de domínio. Será? Né? Existem Lince, zoológicos... sim, mas não das baratas. É das baratas, das Não tem das barata formigas. me matando de chinelada. Não, entendeu? mas o que Existe zoológico de animais construído por seres humanos e não o contrário. A gente domina o mundo. Mas eu não quero parar nisso. Não tô dizendo se isso é bom ou ruim. Eu não quero parar nisso, mas eu acho que o ser humano... Tem mais mosquito matando homem que homem matando mosquito nesse mundo. Perfeitamente. E tem mais número de formigas, por exemplo. O que eu quero dizer é que a gente Mas vê... não que isso seja um ponto, não que isso seja uma coisa Mas eu importante. acho que é um ponto. Eu acho que é um Eu não ponto tenho hora pra ir importante. embora, conversa que Eu tá acho bom. que é um ponto importante, sim, porque a gente recorta o mundo pela visão do ser humano. Então, na nossa visão, a gente tá dominando. Só que já se passaram tantas espécies pela Terra que foram extintas e outras vieram, maiores, menores, de todos os tamanhos. Elas vêm por aqui, fazem sua história, desaparecem e a gente não tem nenhuma evidência de que o ser humano não vai passar por esse processo. Na verdade, a gente tem algumas evidências de que talvez a gente passe por esses grandes filtros que outras espécies passaram. Então, Mas será que a o gente meu não chegou pensamento num vem ponto- muito nesse sentido. Mas será Não, que a gente Ronaldinho. não chegou num ponto muito mais avançado do que um dinossauro, de alguma coisa, da gente ter consciência da nossa própria morte? Do que um dinossauro, sim, mas do que uma formiga ou uma barata, talvez Não, mas velho, tem uma coisa, é uma coisa única do ser humano isso. A gente tá aqui pensando. Acho que o diferencial não é que a gente sim. domina e mata os Isso outros, mas a sim, gente tá aqui isso sim. pensando sobre a nossa condição. Sim. E estamos Teve um isso podcast e a gente de Não, formigas. Eu só quis A marcar, gente eu só quis marcar Amiga limitada. Eu só quis marcar que é mais a gente consciência tá e menos a refletindo- dominação. É só isso. Exato. Mas essa consciência, ela apresenta um problema também. Ela apresenta um problema existencial para cada um de nós. A gente precisa ter algum sentido. E mesmo do ponto de vista filosófico. Quer dizer, então o universo é um tipo de lugar no qual consciências existem. Não é só... Podia ser só pedras rolando por aí, ninguém nunca ia pensar sobre absolutamente nada, não haveria pensamento, não haveria nada. Não, existe. Existe pensamento no universo. Isso nos faz refletir que talvez a estrutura do universo seja um pouco mais complexa do que só corpos se batendo uns nos outros. Não estou dizendo que leva a essa certeza, estou dizendo que levanta essa possibilidade. Ou seja, ela nos coloca no limiar de reconhecer um grande mistério no cerne da existência do universo, em primeiro lugar, mas do ser humano também. E essa consciência, e termos uma consciência, se torna por si só um problema filosófico. Né? Como é que a gente chega de uma criação do nada, né? De uma existência que vem do nada? Existe um infinito passado, digamos assim, onde tudo existia ali, então o universo vem a existir. Tem o resfriamento dessa bola de fogo, o caldo primordial, Unicelulares, multicelulares. toda a primeira proteína que aparece até se tornar o ser humano. E a gente chega nesse grande desafio hoje para a neurociência e para a psicologia da relação mente-cérebro, né? Você tem a mente como uma coisa metafísica, praticamente. Ela existe no cérebro, mas ela existe, parece que além do cérebro de alguma forma. Não é? Falando da mente como algo... Mas onde é que mora a mente? Onde é que fica a mente? É uma coisa muito séria, assim, muito profunda, de entender quem é o ser humano. Esse mistério que nos leva a pensar em Deus, a pensar no outro lado da vida, passa pelo processo de termos uma consciência. Não é só a gente pensa sobre vida depois da morte. Eu duvido que as formigas estão pensando se existe um paraíso de formigas ou construindo um texto sagrado ou o que quer que seja.